Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Antes de eu começar esse vídeo, gostaria de pedir a você que deixasse aqui um Oi Thiago, estou aqui, para eu saber que você está aqui no vídeo, que você está acompanhando. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma coisa extremamente importante, um tema extremamente importante. Eu havia falado para vocês no vídeo anterior sobre a frase Memento Mori, que era muito falada na antiguidade, né, ali na época do reinado, era muito falada essa frase, Memento Mori. E essa frase, ela quer dizer a presença da morte. E a presença da morte, ela remete à intencionalidade e presença. Naquela época, a morte, ela de fato, ela era muito presente. De fato, a morte, ela estava ali presente o tempo todo. E os reis, as pessoas, influentes naquela época, não tinham tanto tempo assim para executar as coisas que gostariam de fazer. E de certa forma eles queriam de alguma forma deixar o nome deles na história. Queriam realizar algo grandioso. Então, Memento Mori trazia para eles essa coisa de que, olha, você é apenas um ser humano, você vai morrer. Então esteja presente e dê o máximo de si, com uma máxima de intenção. Isso quer dizer Memento Mori. E agora trazendo aqui para os dias de hoje, eu quero dizer para você, a gente precisa pagar o preço daquilo que a gente se dispõe a fazer. Quando eu falo pagar o preço, é a gente colocar um máximo de presença para tudo na vida. Quando eu digo pagar o preço, não é pagar o preço, vou pagar o preço para me atingir, me montar tal empresa, ou para eu atingir a carreira X. Não é. Até mesmo numa relação. Eu vou pagar o preço para eu construir essa relação. Ambos, claro, tem que se dispuser a isso, mas eu vou pagar o preço, ou seja, eu vou colocar o máximo de presença, o máximo de intenção. Eu vou estar presente aqui nessa relação, vou dar o máximo de mim. A gente vê muito aí, o pessoal às vezes vai num restaurante, às vezes, ou um casal, e eles não conseguem mais sentar na mesa sem pegar no celular. A gente está ali sentado na mesa, os dois, e cada um com o celular na mão, rodando ali os feeds do TikTok ou rodando ali os feeds do Instagram. Então, a gente passa a ter vários tipos de disfuncionalidade e vários tipos de distração. Então, o poder da presença é quando você decide pagar o preço. Tem uma frase muito importante que é eu me comprometo. Quando você fala eu me comprometo, não tem plano B. Eu me comprometo a fazer tal coisa. Eu me comprometo. Então eu me comprometo a entregar o máximo de mim para essa relação. Ou eu me comprometo a entregar o máximo de mim para essa ideia que eu quero implantar e fazer essa ideia nascer, essa empresa surgir, para eu poder atingir esse nível de carreira que eu me proponho a fazer. Então, o poder da intenção e da presença, ele faz isso. A gente se compromete. Se comprometer é diferente da gente falar assim, eu vou tentar. Quando você fala, eu vou tentar, você já está dizendo para o seu cérebro as possibilidades que aquilo pode dar errado. Você colocou na sua mente à frente das oportunidades e daquilo que pode ser realizado, os problemas, tudo que pode dar errado. Eu vou tentar, mas tem isso, tem aquilo, pode dar errado. Então, a gente tem que esquecer essa questão de eu vou tentar. E a gente tem que trocar o eu tentar por eu me comprometo. Eu me comprometo a fazer isso acontecer e eu vou fazer isso acontecer a qualquer custo. Eu vou pagar o preço para isso acontecer. Se for preciso eu virar a noite acordado, eu vou virar a noite acordado. Se for preciso eu sair de redes sociais e tirar todas as distrações para eu ter o máximo de intenção nessa relação com essa pessoa, seja ela uma pessoa da sua relação amorosa, íntima ou até mesmo familiar, vou me entregar o máximo de presença para minha mãe ou para o meu pai. Eu estou precisando ter aqui uma certa proximidade de relação, então eu não vou me distrair, eu me comprometo a fazer essa minha relação com meu pai acontecer. Eu me comprometo.
eu vou dar o máximo de mim. Meu pai vai ver uma pessoa que ele nunca viu, eu me comprometo. Então, essa questão da gente se comprometer a algo é extremamente importante. Você quer uma carreira? Eu me comprometo a me tornar essa pessoa. E eu não vou parar enquanto eu não conseguir me tornar esse profissional. Haja o que houver, eu vou pagar o preço. Vou virar à noite, vou estudar ao máximo, vou estudar mais do que todo mundo. Mas eu me comprometo, eu pago o preço para que isso aconteça. Passando um avião aqui, pessoal, estou aqui na Universidade Federal, estou no campus da Universidade Federal, aqui de Goiânia, e aqui é bem próximo aqui do aeroporto. Então esse comprometimento, ele muda tudo. Esse comprometimento, ele muda tudo. E para finalizar, eu gostaria só de trazer aqui uma história, que é essa questão de pagar o preço, o poder da presença e o poder da intenção. Teve uma história, eu escutei uma história no YouTube. Essa história é de um jogador da NBA. E esse jogador, ele era um jogador do Chicago Bulls, né? NBA, para quem não sabe, é a liga americana de basquete. É o topo. Os jogadores, os melhores jogadores do mundo jogam na NBA. O sonho de qualquer jogador de basquete é um dia poder jogar na NBA. Então eu estava vendo um documentário falando sobre o Chicago Bulls. Chicago Bulls naquela época ele havia sido campeão, né, da NBA. Havia um jogador que ele não estava desempenhando muito bem dentro do time, né? O rendimento dele no campeonato não estava muito bem. E o Chicago Bulls, mesmo esse jogador, ele não desempenhando muito bem, mas o time era extraordinário. Tinha ali o time, a liderança do time era o Jordan, né? Michael Jordan, para quem não conhece, depois pesquisa na internet, o cara, um ícone, né, do basquete mundial. Talvez o maior ídolo do basquete mundial. Então o Chicago Bulls ganha o campeonato, vence o campeonato da NBA e todos imaginam ali uma grande festa, uma grande, né, agora somos campeões e aquela festa extraordinária, os jogadores vão aproveitar, vão beber, vão sair, vão festejar, aquela coisa, né? E ok, esse jogador que não estava se desempenhando muito bem, mesmo o time tendo sido campeão, isso ele relatando, ele não estava se sentindo bem, porque ele não estava se sentindo merecedor daquele prêmio, né? Porque ele sentiu que ele não estava totalmente presente, não estava totalmente não deu tudo de si, ele sabia que ele podia dar mais. E quando foi no outro dia, pessoal, logo após o Chicago Bulls ter sido campeão, ele pegou e falou, vou acordar cedo e vou descer lá para o centro de treinamento e vou treinar e vou dar o máximo de mim, vou me entregar, vou fazer o meu melhor treino que eu já fiz nessa temporada. E aí ele pegou o carro dele e foi para o centro de treinamento. Ele vai ao vestiário para trocar de roupa. Quando ele chega lá, ele vê o Jordan já no chuveiro ali, tomando a ducha. O Jordan tinha sido o cara do campeonato, da temporada. Ele tinha feito o maior número de cestas, era o astro da NBA. Ele já tinha chegado, ele já tinha treinado e ele já estava no banheiro tomando banho para poder colocar sua roupa e iniciar o dia. Aquilo deu um gatilho para esse jogador. Ele falou, cara, será que eu de fato estou dando o máximo de mim? Eu acordei cedo, falei que eu ia dar o máximo de mim, porque eu não me senti merecedor, eu sei que eu não entreguei o máximo de mim. E quando eu chego para treinar, o cara que é o astro, que é o cara que deveria estar ali tranquilo, saindo com a família, passeando com a família, porque ele deu tudo de si, ele foi o melhor do campeonato. O cara já tinha treinado, já tinha chegado, já tinha treinado, estava ali tomando o seu banho para ir embora. E ele falou, cara, eu preciso estar ainda mais presente, eu preciso me entregar ainda mais. E esse jogador, então,
Ele passou a fazer isso e na temporada seguinte, Chicago Bulls vence novamente o NBA pela segunda vez consecutiva. E esse jogador, né, ele passa a ser aí o astro, né, da NBA nessa temporada a qual ele jogou. Porque ele viu que ele poderia dar muito mais de si, colocar muito mais presença, muito mais intenção, muito mais força naquilo que ele vai fazer. E de fato, colocar o nome dele na história, realizar algo grandioso. Então eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês em cima do poder da presença e do poder da intenção. Quando a gente vê um astro hoje, em várias áreas, né? Vamos pensar o quanto de poder de presença e o quanto de intenção essa pessoa colocou para ela estar ali, né? Para ser essa pessoa. Lógico que nós aqui não precisamos ser um astro, um Neymar, né, nosso aqui do Brasil, um Ronaldinho Gaúcho, claro, a gente pode ser, né? Quem está aí no ramo do futebol e está começando a carreira, tem tudo para ser, claro, as possibilidades estão aí, mas que a gente dê o máximo de si, que a gente entregue o nosso máximo e que a palavra de ordem seja: eu me comprometo e eu vou fazer isso acontecer, haja o que houver, eu vou fazer isso acontecer. E todo dia acordar com isso. Eu me comprometo hoje fazer o meu melhor dia. Vou dar o máximo de mim, vou entregar a minha melhor energia. Isso vai mudar tudo na sua vida. Então é isso, pessoal. Queria trazer aqui para vocês hoje, então, Memento Mori, né, a lembrança da morte, o poder da presença, né, o Memento Mori aí, trazendo para nós que a gente tem que estar presente para a gente aproveitar a vida enquanto a gente tem, porque somos finitos e vamos morrer. E essa bela história que mostra que mesmo o cara que está no auge, profissional ali no auge, ele continuava dando o máximo de si, o máximo, porque ele entende que só a presença máxima e a intenção máxima foi o que colocou ele naquele lugar. Então é isso, pessoal, espero vocês aí num próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou estar falando aqui com vocês sobre questão de metas, propósito, como é que a gente coloca essas metas no papel, como que a gente acompanha essas metas e começa a colocar elas aí para acontecer. A gente vê elas ali acontecendo, a gente gerencia, a gente monitora, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse tema e eu espero vocês então no próximo vídeo.